Vamos dar continuidade agora. Falamos aí sobre ensino médio, sobre jornada pedagógica, sobre valorização dos profissionais da educação. E vamos falar agora sobre um tema polêmico, né? Que é a linguagem neutra, ou linguagem não binária. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aqui tem um artigo, Tudo Estudo, né? Fala aqui sobre a linguagem neutra. A linguagem neutra surge de uma necessidade social buscando mudanças linguísticas que não reforcem o binarismo masculino-feminino. Ao pensar a língua portuguesa, além da morfossintaxe, é preciso considerar o contexto histórico-cultural. Nesse sentido, a linguagem neutra está em efervescência, tanto no meio digital quanto entre os linguísticos. Por meio da subversão da norma padrão, os falantes interferem nas estruturas sociais. Com isso em mente, acompanhe a matéria para entender os entremeios e as polêmicas do assunto. Eu vou ficar aqui. O que é linguagem neutra, língua e povo? Na língua portuguesa, o gênero está relacionado ao masculino e ao feminino. A marcação é realizada por meio de desinência ou artigos, no caso de substantivos comuns de dois gêneros. Assim, no aspecto gramatical, a estrutura da língua não conhece o masculino e o feminino como elementos sexuais. Eu vou parar aqui da leitura do texto, porque é exatamente isso que muita gente não conseguiu entender ainda em relação à gramática da língua portuguesa, quando se fala em masculino e feminino. Eu, tranquilamente para falar sobre isso, porque eu trabalho sexto e sétimo ano há muito tempo, e a gente trabalha com essa questão do substantivo, né? Substantivo, e a gente vai trabalhar com o gênero do substantivo. E quando a gente fala em gênero do substantivo, a gente não está falando em gênero sexual. Até porque, como eu digo sempre aos meus alunos, quando eu falo cadeira, por exemplo, essa cadeira não tem uma sexualidade. Ela tem um gênero feminino. O substantivo cadeira é do gênero feminino, mas cadeira não tem sexualidade. O lápis é masculino, mas o lápis não tem uma sexualidade. Então, quando a gente fala de gênero na gramática, a gente está falando de gênero gramatical e não de gênero sexual. E muita gente pega isso para fazer uma confusão na cabeça das pobres crianças e das pobres pessoas que não têm o conhecimento dentro da área de linguagens, de língua, de linguagens, e acolhem essa forma de pensar. Então, não existe essa relação, não existe dentro da gramática. A gramática fala de gênero gramatical e não de gênero sexual. Outra coisa que é uma grande mentira, que não existe, por exemplo, o pronome neutro no português, que não existe essa questão de linguagem neutra, de pronome neutro é algo comum, pronome neutro. Nós não temos, por exemplo, pronomes neutros, aqui eu estou falando da gramática normativa, vou falar só da questão da gramática normativa a princípio. Quando eu falo em gênero neutro, a gente não tem gênero neutro, por exemplo, nos pronomes pessoais da língua portuguesa. Não significa que não possa vir a ter. É interessante isso. A língua é um elemento social. Ela modifica de acordo com as necessidades da sociedade. Então, ela não é estática como algumas pessoas pensam que ela é. Ela não é estática, ela vai mudar de acordo com as necessidades sociais. E aí, quando a gente fala desse gênero neutro, da linguagem neutra ou não binária, é justamente isso. A língua se movimentando de acordo com a necessidade social. Não existia há 30 anos atrás a necessidade da utilização da linguagem neutra, do pronome neutro para designar algumas pessoas, não existia, ou pelo menos essas pessoas não tinham espaço para dizer isso. Hoje as pessoas têm espaço e existe a necessidade da utilização da linguagem neutra. Então, quando a gente fala em linguagem neutra, é o movimento da língua natural.
movimento natural da língua, que é se adequar às necessidades sociais. Se a gente fosse pensar em uma língua estática, a gente estava falando indo-europeu ainda. Não era nem o latim, que o latim vem do indo-europeu, que eu não sei nem de onde é que vem. Eu não sei que língua que nós estaríamos falando, né? Ou sequer se estaríamos falando, né? Porque o ser humano tudo que o ser humano faz vai evoluindo. A língua não pode evoluir junto com a sociedade. Quanto à parte gramatical mesmo, não tem. No português não temos um pronome neutro. No inglês tem pronome neutro. Tem pronome neutro. Nos pronomes pessoais existe um pronome neutro. Então, isso é uma coisa absurda dizer que não existe. Mas no português existem pronomes neutros. Eu vou trazer aqui para dizer o seguinte, ó. Os pronomes demonstrativos nós temos o seguinte: este, masculino, esta, feminino. Esse, masculino, essa, feminino. Aquele, masculino, aquela, feminino. Mas nós temos isto, isso e aquilo. Tem como dizer se é masculino ou feminino esses pronomes? Não, são pronomes neutros. Nós já temos na língua portuguesa pronomes neutros. Então, é muito assim, não tem nada a ver, a verdade é essa, tem nada a ver com a questão gramatical. Eu vou entrar nisso aqui para passar para a professora Dilma, né? Quando a gente fala de gramática, a gente fica um pouco mais empolgado. Não tem nada a ver essas leis, a gente vai falar no instante sobre as questões das leis, sobre o pronome neutro, tem nada a ver com a gramática normativa ou não. Muitos desses parlamentares que propuseram essas leis aí sequer utilizam da gramática normativa, não estou aqui criticando, não. Mas não tem nada a ver, tem a ver com as questões de disputa de poder, de preconceito. O preconceito aí não é com a forma de falar, o preconceito aí não é a utilização do pronome neutro, é para quem esse pronome neutro serve. Quem é que se utiliza desse pronome neutro? É designado para que grupo social esse pronome neutro? Então, essa disputa aí, essas leis que estão sendo criadas, são leis extremamente preconceituosas, que não tem nada a ver com a língua portuguesa, com a gramática normativa. Eu acabei de explicar aqui que existe sim pronomes neutros, acabei de explicar que a língua é um organismo vivo e social e que muda de acordo com a sociedade, com a necessidade social. Então, o que tem nessa luta de construir leis, de estar propagando isso, é simplesmente propagando preconceito contra um grupo social, que as pessoas não binárias. E, no geral, o sujeito que vai falar isso não sabe nem o que é não binário. Ele vai propagar esse preconceito todo para todos LGBTQIA+. Professora Dilma. Foi bem, né, explanado e explicado, né, o motivo, né, desse pronome neutro. Na verdade, foi mostrado que é mais por causa do preconceito, né? Por causa do preconceito, não é nada na forma gramatical, como você explicou, o masculino, o feminino e o ovo, né? Que está aí. E é só ver isso. Quando se refere, é tanto que quando teve, que o pessoal dava todos, todas e todos, e aí teve aquela revolução, né? A gente sabe que a gente assistiu muito sobre, né, muitas reportagens, muitas coisas, que as pessoas não era porque estava falando, era por causa do que estava. Né? Né, brincadeira. Então, esse preconceito é grande, entendeu? Vai indo cada dia mais e se explicou aí, né, o porquê desse preconceito. É isso. Deixa eu voltar aqui e
trazer duas historinhas aqui, né? Rapidinho, e fazer o paralelo aqui com a realidade de hoje, trazer aí a lei de Natal, né? Em 1757, o Marquês de Pombal instituiu diversas leis aí para a colônia, na época colônia, o Brasil, incluindo a questão da utilização da língua portuguesa. Detalhe é que o Marquês de Pombal não proibia as línguas gerais. Ele dizia que os documentos oficiais teriam que ser redigidos em língua portuguesa, não poderia se utilizar. Como nessa época os documentos eram documentos para se ganhar dinheiro, para fazer trocas e comércio, tudo isso, claro que as pessoas não iriam deixar de se adaptar à língua portuguesa, e foi importante para se consolidar a língua portuguesa no continente, na América Latina, no Brasil, né? Mas só que em 1757, os meios de comunicações eram orais e escrita, cartas. Então, se as cartas só poderiam ser escritas em língua portuguesa, não tinha como você estar fazendo diferente. Você não iria mandar uma carta para um comerciante para fazer um negócio em uma língua que ele não iria aceitar. Então, por isso que a língua portuguesa prosperou. Não existia internet, não existia telefone, não existia celular, não existia nada disso em 1757. Então, hoje, quando você proíbe a linguagem neutra, é interessante que o efeito vai ser o contrário. O efeito vai ser o contrário, porque muitos dos jovens vão procurar saber o que é linguagem neutra. Quando a gente ouve, como a professora disse, começou a surgir todas, todos e todes, não, muita gente nem se tocou, mas aí quando a polêmica surgiu, muitos jovens me procuraram, eu sou professor de português, me procuraram para conversar sobre isso, para saber sobre isso. Então, o que despertou não foi a própria linguagem, o mundo mudou muito, né, de 1757 para cá, né? O que despertou nesse jovem não foi nem ele ouvir o todes, foi a polêmica sobre o todes que fizeram eles se movimentarem em saber o que era, né? Ia passar a usar esse termo, né? Eles não utilizavam, não sabiam o que era, e a partir daí passaram a utilizar. Então é interessante essa questão da proibição aí de colocar em lei, né? Outra curiosidade é a questão do Aldo Rebelo, que em 2000, no ano de 2000, ele colocou no Congresso Nacional o seguinte projeto de lei, que queria proibir o estrangeirismo, ou seja, proibir a utilização de palavras oriundas de outras línguas. Foi tão ridículo que é muito ridículo essa questão do estrangeirismo, você falar no Brasil em estrangeirismo. Nós não temos uma língua brasileira, nós utilizamos uma língua portuguesa que veio de além-mar, né? E nós utilizamos já dentro do nosso vocabulário língua de diversos países que já estão aportuguesadas há muito tempo. É como eu disse sempre, a língua vai ser assim. Se existe contato entre as línguas, vai existir troca dentro dessas línguas. Não tem como ser diferente isso. Então, ele caiu no ridículo com esse projeto, o Aldo Rebelo, que hoje ele era do PCdoB na época e hoje é do PDT e praticamente da extrema-direita, do Aldo Rebelo, né? Mas vamos lá para nossas leis, né? Voltar aqui agora para a lei do Rio Grande do Norte primeiro, né? Lei que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas públicas e privadas em Natal é sancionada. Sanção da norma foi publicada na edição desta sexta-feira 19 no Diário Oficial do Município. Uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra em instituições de ensino públicas ou privadas em Natal foi aprovada e sancionada. A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira 19 no Diário Oficial.
fica proibido as instituições formais públicas e privadas de ensino localizadas no município de Natal a aplicação, ainda que eventual, da denominada linguagem neutra ou dialeto não binário ou de qualquer outra que descaracteriza a norma culta da língua portuguesa. Isso aqui é extremamente absurdo, porque o princípio da LDB, por exemplo, fala na variação linguística. A BNCC fala em variação linguística, ele fala em proibir dialeto na escola. Isso não existe, é ilegal. A BNCC, a LDB fala em variação linguística. Ninguém aqui está dizendo, eu, enquanto professor de língua portuguesa principalmente, jamais vou dizer aqui que não devemos ensinar a língua, a norma padrão, ou a gramática padrão da língua portuguesa. Os alunos, claro que eles precisam e necessitam desse aprendizado, mas também a gente não vai dizer aqui que vai tratar preconceituosamente a fala dos nossos alunos, alunas e alunos. Não é isso, professora Dilma? É isso que se acontece, né? Nós estamos ali para vocês que são professores da língua portuguesa, nós somos que ficam, né, o tempo todo trabalhando com eles, e não é, você já fala aí, né? Você foi bem expansivo no que você leu, né? Para mostrar, né? As condições que é dessa língua, né? Neutra, linguagem neutra. Vou aqui só ler uma reportagem aqui. CTF derruba a lei que proíbe o uso da linguagem neutra. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento virtual e derrubou a lei estadual de Rondônia que proibia o uso da linguagem neutra na grade curricular, no material didático de escolas públicas e privadas e editais de concurso públicos. Todos os ministros da Corte acompanharam o relator, ministro Edson Fachin. Em seu voto, ele defendeu a tese de que a norma estadual não pode definir diretrizes educacionais por se tratar de competências privativas da União. Fixação de tese normal estadual, que a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Em novembro de 2021, Fachin suspendeu a lei e enviou o caso para julgamento dos demais ministros. Na ocasião, o relator argumentou que o proibir a utilização conforta a liberdade de expressão garantida pela Constituição, tratando-se de uma censura prévia que é proibida no país. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União também se manifestaram pela inconstitucionalidade da lei estadual. A ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. O julgamento, iniciado no dia 3 de fevereiro, foi realizado em plenário virtual, quando os ministros não fazem explanação, apenas informar o voto. O encerramento às 23h59 de ontem. Aí quando a gente faz a relação com a lei de Natal que foi sancionada agora, a gente percebe que só é uma lei para atender à necessidade de um grupo de eleitores dessas pessoas que estão lá em Natal, são vereadores que propuseram essa lei, que sancionaram, que aprovaram essa lei para poder atender
a grupos de pessoas, eleitores, para as eleições de 2024, porque uma primeira associação aí que pedia a derrubada dessa lei vai cair, porque o STF já tomou a decisão. O STF tomou a decisão determinou já que é o quê? É competência da União legislar sobre isso. E, além disso, proibir a utilização de uma linguagem é censura. Então, é uma lei que simplesmente já nasce morta no sentido de prática dessa lei. Mas, em segundo lugar, ela é muito viva, vai ser muito viva na cabeça dos eleitores conservadores, extremistas de direita, e vão votar nesses vereadores que propuseram a lei e vão dizer que o STF, que é um órgão ditador. O órgão ditador que eles dizem é o STF, que não quer censura nas escolas, não quer censura nas escolas, que quer que se cumpra a lei, que essa lei aí ela vai ferir LDB, vai ferir BNCC, vai ferir a Constituição Federal, então vai ferir tudo isso e eles vão dizer que a ditadura é do STF, né? Então, vamos ficando por aqui. Agradecer aí a Eunice Espínola e Heraldo Gonçalves pela oportunidade. Esperamos ter outras oportunidades. Já pedimos desculpas aí. Esperamos ter outras oportunidades e sempre buscando melhorar, melhorar sempre, né? Lógico. Fica nossos agradecimentos também a quem nos acompanha no canal Falando em Português. Agradecer às pessoas que nos acompanhou na Web Rádio Estela Brasil, que continue acompanhando a rádio e também nos acompanhe nos próximos programas que virão. Professora Dilma. Só agradecer a todos e todas, né? Por estar com a gente até o momento e esse apoio, né, que a Web Estela Brasil está dando ao canal Falando em Português, né? E quem nos acompanha, né, não esqueçam de curtir, compartilhar, né, e se inscrever no canal e também na web, né? Estejam juntos, que é uma união, né, que nós estamos querendo concretizar há muito tempo para estar juntos e agradecer a todos e ter um bom dia a todos e todas. Acompanhe também a ONG Helenas Não Se Calarão. É importante, uma ONG que vem aí contra a violência, das mulheres, das crianças, na verdade, contra a violência, mas principalmente contra a violência contra a mulher, né? Ficamos por aqui. Não esqueçam de acompanhar a Web Rádio Estela Brasil, o site da Web Rádio Estela Brasil, e também nos acompanhar no canal Falando em Português no Facebook e no YouTube. E comenta lá também, compartilha, se não for inscrito, faz sua inscrição. E ficamos por aqui.